Visão embaçada, dor, muita coceira nos olhos. Pode ser o que os especialistas têm chamado de espasmo de acomodação, que é a falsa miopia. É muito comum em crianças e jovens. O Manhã Total recebe agora o oftalmologista, o Dr. Márcio Rodrigues da Silva, com a gente aqui hoje. Dr. Márcio, bom dia, obrigado por ter vindo. Bom dia, o prazer é meu. Essa acomodação visual é a falsa miopia e ela já é de agora, pela mudança de hábito que a gente está tendo, principalmente a tecnologia, ou não? Não, já é um problema antigo. Vamos entender primeiro o que seria acomodação, de uma forma bem rápida. Acomodação é toda vez que existe uma contração de um músculo dentro dos olhos que é responsável pela focalização de diferentes objetos em diferentes distâncias. Então, se nós estamos lendo aqui um tablet e queremos focar a imagem ao longe, existe um processo natural dentro dos olhos e involuntário chamado de acomodação. É um músculo, né, que faz isso, é um músculo ciliar. No espasmo de acomodação, seria exatamente quando há um esforço excepcional desse músculo para tentar focalizar de perto. Então, quando miramos para perto, esse músculo está sendo muito exigido. Quando olhamos ao longe, é o contrário, ele tem que se relaxar para poder focalizar a imagem para longe. Na pessoa que usa muito a visão de perto, seja leitura, hoje muito frequente com os tablets, celulares, mas também leitura escrita, preto no branco. E tem que estudar horas e horas, e aquilo é como se fizesse uma contratura nesse músculo, ele ficasse hipertrofiado. E quando a gente quer olhar para o longe, não vai ter o relaxamento que precisaria ter, e dá aquela falsa sensação de embaçamento visual, que seria a falsa miopia. Isso tem se visto cada vez mais cedo? Isso aparece muito ali para crianças que estudam, jovens? Com certeza. Hoje a exigência visual é muito grande. Exatamente. Diferente da nossa época, provavelmente, nós não tínhamos celulares, não tínhamos tablets. Tínhamos que estudar, obviamente, mas não tinha essa exigência tão grande como hoje. A própria competição do mercado, para entrar numa faculdade boa, tem que se estudar muito. Então, hoje a gente vê desde crianças que desde cedo já tem milhões de atividades, até o adolescente que é sobrecarregado muito com atividade de leitura. E isso faz com que cada vez mais ficamos enclausurados em quatro paredes, ali em frente a uma mesa, em frente a um tablet, em frente a um celular e horas a fio. E a iluminação, doutor Márcio? A iluminação é muito importante também para isso, para ajudar na acomodação. Agora, por outro lado, a iluminação, essas novas de LED, iluminações dos próprios celulares, tem um componente de luz azul, né? Seria até um bate-papo um pouco maior sobre isso, mas a luz azul, ela estimula cada vez mais a contração do músculo, exigindo cada vez mais desse músculo ciliar, o que faz a maior propensão ao espasmo de acomodação. E eu falei esses sintomas, né? A dor, essa visão embaçada, sim, a coceira. A visão embaçada, ela vem de imediato. Agora, a dor e a coceira vêm quando eu não procuro ajuda? Olha, inicialmente, talvez até o contrário. Começa primeiro o olho ficar ardendo, coçando, seco, porque naturalmente quando a gente está lendo alguma coisa, nós diminuímos a frequência do piscar. Diminuindo a frequência do piscar, nós lubrificamos menos os olhos, eles começam a arder. Talvez ali é um primeiro sinal, algo errado. Pode até ser que essa pessoa tenha falta uma necessidade de óculos. Não só porque está forçando tanto a visão, mas sim também porque falta um óculos. Com o passar do tempo, a musculatura vai tentando ajudar você, vai tentando focalizar a imagem, mas ela entra em fadiga uma hora. E aí vem os sintomas mais sérios. É nessa hora que é importante fazer uma avaliação. E esses sintomas são esses que eu disse agora? Embaçamento visual permanente, a dor, o lacrimejamento, o esforço visual para pequenas coisas, até mesmo para ver uma televisão. Dor de cabeça também, doutor Márcio? Dor de cabeça, isso é uma queixa rotineira no consultório. O paciente chega reclamando que no final do dia esforçou tanta visão, no final do dia está com dor de cabeça, o olho cansado, as pálpebras pesadas. Com certeza tem um componente de exagero ali, até mesmo alguma falta de algum óculos, alguma correção óptica e até mesmo medicamento. Então, é isso que eu queria entrar, justamente nessa fase. Descobriu-se, procurou, teve diagnóstico. Para cada pessoa vai ser um tipo de tratamento? E aí tem o óculos, a correção? Sim, exatamente. Nós, como oftalmologistas, vamos fazer um exame mais detalhado, tem aquele famoso colírio para dilatar a pupila, né? E ali a gente vai descobrir se há, nesse sintoma do paciente, algum componente de falta de óculos, uma necessidade de correção óptica. Grande maioria precisa. Hoje, pequenos graus, hoje a gente costuma até prescrever. Antigamente não, porque a exigência não era tão grande.
Eu até costumo falar o seguinte, o grau é pequeno, mas a exigência é grande. E às vezes é necessário até passar pouca correção. Em alguns casos não tem nada, é só mesmo a falta de um hábito mais saudável para a visão. Que a gente pode falar até um pouco sobre isso. Seria a cada 1 hora e meia que você está lendo, você tirar o foco da visão de perto e mirar para o longe. Isso relaxa naturalmente a musculatura dos olhos. Lógico, se isso persistir, vai ser melhor examinado. Mas esse descanso a gente não respeita muito, né? Que vocês pedem tanto para a gente poder descansar. E isso é possível mesmo que eu trabalhe ali 8 horas. Eu posso fazer isso, estabelecer essa disciplina, doutor Márcio? Com certeza. E outra coisa importante, é até engraçado falar isso, mas piscar mais. Piscar é involuntário, obviamente. Mas quando estamos concentrados, lendo, nós piscamos 5 vezes menos do que o normal. Isso relaxa também um pouco a musculatura dos olhos, lubrifica melhor os olhos. E olhar ao longe, como o dito popular, né? Olhar a paisagem relaxa. E relaxa a musculatura dos olhos, relaxa a cabeça. Muitas pessoas têm a gente fala isso no consultório, fala, tira o foco um pouquinho de perto, dá um relaxamento, descansa um pouquinho. A pessoa pega o celular para ler as redes sociais. Não adianta aí não adiantou, nada. Né? É dar um tempo. É mirar ao longe mesmo. Coisa de 1 minuto, coisa pequena, mas fazer essas pausas durante o dia. Hoje é impressionante, né? A gente sempre vê as pessoas ali no celular. A gente vai ter uma mudança daqui para frente, se não me engano, até 2030, a gente tem um salto aí, eu acho que da miopia ou astigmatismo, é isso, doutor Márcio? Da miopia. Estudos dizem que até 2020 está aí, né? Está aí, 1/4 da população será míope. Nossa. E até 2050, a metade da população mundial será míope, o que é uma epidemia, números assustadores. E mesmo porque a miopia não está associada somente a uma visão embaçada para longe, está associada a outros problemas de saúde ocular mais sérios, como descolamento de retina e glaucoma. Por isso a importância da gente conversar isso agora. Exatamente. Tem uma amiga nossa perguntando aqui, olha, quando aparece coceira no olho da criança e lacrimejamento, se tem esse comportamento de fazer esse esforço, é a Marlene do Custódio perguntando. Olha, se a criança está... essa queixa é relacionada com o esforço visual, veio da escola e teve essa queixa, provavelmente ele tem alguma componente de falta de óculos. Mas se é mais relacionado esporadicamente à corda, com esse sintoma, pode até ser mesmo só uma alergia e tratar. Por isso a importância da gente fazer uma avaliação mais detalhada. Tem uma amiga nossa que descontou aqui pra gente que o marido dela foi diagnosticado, porque a gente está falando de espasmo de acomodação. E ela trouxe blefaro, é isso mesmo? Blefarite. Exatamente, blefaroespasmo. Desculpe, blefaroespasmo. É aquele famoso olho que treme. A pessoa fala assim, meu olho pula. Né? Tá. Na verdade, o olho não pula. Quem treme, quem faz uma contração é a pálpebra. É como se ela estivesse com cãibra, vamos dizer assim, de tanto esforço visual. Também está relacionado com fatores psicológicos, como cansaço, estresse, uso de muita cafeína. Mas alguma coisa não está legal, precisa ser examinado. Na maioria dos casos é mais tranquilo, não é nada sério, mas precisa ser melhor examinado. A gente precisa ter cuidado com a saúde da gente, né? Com certeza. Da cabeça aos pés. Inclusive dos olhos. Deixa eu agradecer muito ao Dr. Márcio Rodrigues da Silva, oftalmologista, com a gente aqui hoje e essa conversa de alerta e de cuidado. Dr. Márcio, obrigada. Eu que agradeço. Viu? Volte sempre. Obrigado. Eu que agradeço. Boa semana para você.